Olá pessoas, tudo bem? Pode parecer repetitivo, mas o tema do vídeo dessa semana também é Rei Arthur. Quer dizer, mais ou menos. Vamos falar sobre Cursed, a nova série da Netflix que é baseada em lendas arturianas. E apesar de no vídeo anterior eu ter dito que talvez nem falasse sobre essa série, por já ter feito um vídeo longo sobre a cronologia, as histórias de Arthur, Távola Redonda, lendas e etc., eu terminei Cursed, né, de assistir e até fiz um dos stories, que eu vou postar aqui pra vocês. Eu não ia falar no canal sobre essa série, mas eu terminei de assistir agora e eu achei o roteiro muito forçado. Eles quiseram, assim, forçar uma situação para que a protagonista se destacasse, diminuindo muito os personagens principais da lenda de Arthur, que é o próprio Arthur, que, convenhamos, é um nessa série. E Merlin, mano, ficou muito, sei lá. E nesses stories eu falei que eu faria esse vídeo, mesmo que ele ficasse um pouco mais curto, só pra dar minha opinião. Porém, quando eu tive aí o insight, o desejo de fazer esse vídeo, depois de assistir a série, ela tava muito recente e eu tava assim, tão decepcionado com o que eu tinha visto, ou com certos aspectos da série, que eu disse lá que as pessoas que tinham gostado poderiam ter alguma informação de conflito referente ao que eles tinham achado da série quando eu colocasse meus pontos de vista. Eu sei que a série teve várias críticas negativas, mas também teve uma grande aceitação pelo público, então essa coisa de certo e errado, bom, ruim, fica um pouco controverso e dividido. Mas pensando com mais calma, ao invés de só criticar a série com seus pontos negativos, eu resolvi fazer o seguinte: eu vou contrabalancear. Eu resolvi trazer aqui nesse vídeo 5 pontos negativos e 5 pontos positivos de Cursed. Quase sempre quando alguém pergunta, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para te dar, qual você quer ouvir primeiro? A resposta é a ruim. Então, vamos começar com os 5 pontos negativos, no meu ponto de vista, sobre Cursed, a Lenda do Lago da Netflix. Nimue, a protagonista, interpretada pela atriz Catherine Langford, que ficou conhecida através da série 13 Porquês, outra série que eu não gostei muito, mas tudo bem. Infelizmente, na minha opinião, a personagem dela foi muito mal aproveitada. Na história existe uma divisão de raças, humanos e feéricos, ou seja, pessoas normais e pessoas com sangue mágico. Nimue, ela é filha de feérico, e no começo da história, né, já no começo da série, no primeiro episódio, isso nem é um spoiler, ela passa por um processo ali, uma celebração dentro da sua tribo, que são várias tribos feéricas diferentes. E ela passa por uma cena muito interessante onde ela é apontada como uma conjuradora, ou seja, uma maga que faz conjurações, etc. E eu, como grande fã de fantasia, como já disse antes aqui no canal e em outros vídeos, criei uma expectativa sobre ela, assim, absurda. Infelizmente, no decorrer da história e da série, Nimue foi neutra. Assim, eu não tenho nenhuma palavra para definir a ação dela diante do potencial da personagem e diante da quantidade de magia que ela possui e não sabe usar. Tudo bem que existe aquela coisa da construção do personagem, do mago, ele não dominar todo o seu poder, etc. Mas assim, o que era mostrado, o que foi mostrado no decorrer dessas informações, né, dessas revelações em relação a ela, ofereceu muito mais. Eles prometeram muita coisa e Nimue simplesmente não fez valer. Ela simplesmente... Na suma, ela foi muito mal aproveitada como protagonista. Poderia ter sido uma personagem muito mais cativante. Deram foco para ela como guerreira, porque tem a questão da espada, que talvez seja um foco importante para uma continuação da série. Mas nessa primeira temporada, né, que é o que tem, o que a gente pode avaliar, ela foi, infelizmente, ela foi uma personagem muito mal aproveitada, muito mal desenvolvida, real.
O enredo de Cursed é muito interessante, porém lento. Cursed tem muito potencial, mas nessa primeira temporada o enredo foi muito lento. Chegou algumas partes que eu tinha vontade de passar. Aliás, teve algumas partes que eu passei. Como eu assisto pelo celular, tem a opção de você passar 10 segundos da série e aqueles 10 segundos eu já apertei, sei lá, 50 vezes dessa série. Porque tinham vários momentos que se tornavam muito enfadonhos por conta do mau desenvolvimento da série. O roteiro, ele é bom, porém mal desenvolvido. Parece que é um complemento do que a personagem foi. Eu acho que o mau desenvolvimento da personagem contribuiu para uma lentidão nesse enredo. Ao meu ver, a série poderia ser muito mais dinâmica em questões de ações, acontecimentos e pontos de virada, em plot twists, mas infelizmente isso não foi uma realidade. Na minha opinião, o enredo poderia ter sido mais dinâmico se a personagem principal tivesse sido melhor aproveitada, que não foi uma realidade. Eu completamente não entendo por quê, porque potencial a história tem demais, mas plot twist a gente sabe que ele entra, né, que são pontos de viradas cruciais de qualquer história, em momentos específicos. Existem plot twists, no caso de série, que são produções bem mais longas, existem plot twists que são menores e um plot twist principal, né, que são pontos de virada assim, que são decisivos para o enredo. No caso de série, geralmente você tem alguns pontos de viradas menores, que são para que a série tenha esse dinamismo, pontos de virada maiores, que são para uma questão de estruturação de enredo, de roteiro, enfim. Até mesmo para poder gerar gancho para próximas temporadas. Mas em Cursed, isso foi muito tardio. Os plot twists não foram tão impactantes. Os plot twists que são realmente importantes para a série, eles só foram revelados no último capítulo, tipo assim, nos 15 minutos finais do último capítulo. E aí o que acontece? Você já tá com ranço, porque a personagem veio mal desenvolvida, não te atraiu tanto, não te cativou ao ponto de você se prender a série por causa dela. O enredo veio lento justamente porque a personagem não foi tão bem aproveitada. Então assim, a personagem mal aproveitada, o enredo lento, sem esse chamariz, sem pontos em que você ficasse realmente retido na história, na composição do que a produção queria, né, do que eles pretendiam oferecer, alcançar. E aí veio o plot twist final. Enfim, não me agradou. Eu não sei. Eu posso estar sendo cruel, né? Falando bobagem para algumas pessoas que gostaram muito da história, mas esse é o meu ponto de vista. Eu já li dezenas de livros de fantasia, eu conheço muito de história arturiana, eu acabei de fazer uma pesquisa longuíssima para o vídeo anterior, que foi justamente sobre essa questão, e francamente, não gostei. Outro ponto negativo que me incomodou bastante, eles fizeram algumas trocas de nomes e personagens, depois emendaram isso de uma maneira complicada de engolir. Mas assim, houveram outras situações um pouco complicadas que vocês vão acompanhar. Eu tô tentando não dar spoiler, então fica difícil falar sem detalhar tanto e sem entregar. Mas eu vou dar um exemplo que é muito irrelevante por uma questão de história mesmo, enfim, e que justifica esse ponto negativo que eu tô falando, porque foi mais de um, só que tem alguns outros, acho que se não me engano tem mais um ou dois que eu não posso falar, porque é um spoiler muito grande, o gato miou. Cursed veio com uma proposta muito diferente de lendas arturianas. No vídeo anterior eu comentei que era necessário que a gente tivesse a mente aberta para se permitir a novas possibilidades, a novas versões, a novas roupagens de histórias clássicas. Cursed é claramente o que eu falei para vocês se permitirem acompanhar, se descobrir para ver se vai gostar ou não. Eu assisti toda a série e teve alguns pontos negativos, que é o que eu estou citando agora. Teve uma troca de nomes de personagens e depois houve uma fusão meio complicada. Existem outras situações com a mesma questão, só que eu não posso falar porque senão é um spoiler muito grande, principalmente porque algumas delas estão envolvidas dali num plot twist múltiplo que a Netflix criou, né, para esse roteiro. O exemplo que eu vou dar dentro da série, que não é um spoiler, porque isso é uma coisa bem relevante para o conteúdo deles, é a personagem Morgana. Você vai conhecer a Morgana como a irmã Igraine.
de um convento, né, em que a personagem principal ela vai passar por esse convento em algum momento da história, não vou dar mais detalhes para spoiler. E ela conhece a Igraine. E ela, lá dentro, né, ela é conhecida como Irmã Igraine. E depois que ela meio que se satura de algumas situações e ela toma uma decisão de mudar o curso da vida dela, né, a Igraine, ela assume o verdadeiro nome dela, revelando que ela também é, né, irmã de Arthur, enfim. Só que assim, no original, Igraine, ela é mãe de Morgana e de Arthur. Nessa história, ela é a mãe dela e a filha e a irmã. Sabe, não? Quem conhece as histórias arturianas tem essa concepção, tem essa grade de informações, e por mais que você mude alguma coisa, tudo bem, se mudar, trazer uma roupagem diferente, beleza. Agora, sabe, eles fundiram duas personagens numa só e transformaram, enfim, não posso falar também qual é o final da Morgana, porque é importante pra série, torna-se um desses pontos aí do plot twist grupal, global que eles inventaram pra série. Enfim, eu até curti o final da Morgana, achei interessante, assim. Cabe dentro da proposta que foi feita dentro dessa série, fechada ali dentro dessa série. Não pra lenda original, pra história que a gente conhece, enfim. Mas isso também não ficou bacana. Sei lá, achei bem estranho. E por fim, eu acho que o pior e maior ponto negativo da história, quem acompanhar a história vai ter essa percepção, talvez não tenha a mesma opinião que eu, mas vai ter essa percepção, e foi a diminuição de personagens que são muito importantes dentro da lenda das histórias arturianas, para que a personagem principal cresça, se destaque, tenha aí o foco necessário como personagem principal, como protagonista. Mas Arthur é literalmente um banana, para não dizer outra coisa. De início, ele é um personagem completamente fútil, assim, sem muita profundidade. Tem umas atitudes totalmente idiotas, assim, principalmente tendo em vista da posição que ele deve ter dentro de uma história arturiana. Cara, é o rei, enfim, vai ser um dia, não sei, né? Porque pela cronologia, essa história se passa antes, muito antes do reinado de Arthur. Outro personagem que sofreu alteração além de Arthur, que já foi um baque vê-lo daquela forma, foi Merlin. Merlin teve, assim, uma participação tosca na série. O potencial ele tinha absurdo, mas ele foi muito mal aproveitado. Eu não sei nem se a palavra é mal aproveitado, que a atuação do ator, que inclusive é o mesmo ator que fez o Loki, vou botar o nome na tela aqui, porque é difícil pronunciar, que fez o Loki de Vikings. Excelente ator, interpretação maravilhosa dele, impecável como sempre, mas o personagem em si, ele não pôde ser desenvolvido da maneira que poderia. Me desculpe, agora vai ser um spoiler porque não tem opção, mas eles tiraram de Merlin toda a sua magia. Eu não vou dizer como, porque na série mostra, justifica o porquê dele não ter magia. É até plausível. Então eles colocaram Arthur como um personagem super fraco e fútil, Merlin como um mago sem magia, e para que a protagonista se destacasse. A interpretação da atriz Catherine Langford é maravilhosa, né? Não estou colocando em xeque a capacidade dela interpretar, dela compor a personagem. Ficou muito bom o que ela fez. É a personagem, o problema é o enredo, é o roteiro. Para que ela se destacasse, para ela crescesse, para que ela aparecesse e tivesse a visão que era necessária como protagonista, eles tiveram que diminuir demais esses personagens que são muito icônicos dentro da história arturiana, que é o próprio Arthur e o Merlin. A base de qualquer história arturiana é Arthur e Merlin. E eles fizeram justamente isso. Eles podaram, cortaram, eles diminuíram, eles colocaram os caras dentro de um pote e ainda assim não funcionou. Essa pra mim é a realidade. Então eu encerro os 5 pontos negativos de Cursed com essa visão, porque foi assim o que mais me incomodou e o que mais me incomoda até agora, mas pelo menos um dos personagens teve redenção, eu não posso falar agora. Mãe, tem uma coisa que você tem que fazer. Entregue isso a Merlin. Eu prometi a ela, Arthur. E vou cumprir essa promessa. Olá pessoal, meu nome é Liz Negrão, eu sou escritora e professora. O livro que eu vim indicar para vocês é um clássico da literatura mundial
e se chama As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley. Ele conta a história do rei Arthur a partir da perspectiva de mulheres mágicas e poderosas. Espero que gostem. Boa leitura!